Não é uma palavra nova, não é uma palavra que podemos falar assim, mas isso aqui é novidade, é um modismo. Não, tá certo? Isso aqui a gente não pode ter como modismo, isso aqui não é uma estratégia humana, não é uma estratégia, vamos ganhar vidas com essa estratégia. Não é. Isso aqui, amados, literalmente nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós estamos falando do propósito eterno de Deus, nós estamos falando da vontade soberana de Deus sobre a criação, amém? Então, lá em Gênesis 1:26, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, amados. Quando Deus está falando isso, Deus está dando o quê? A capacidade, Deus está dando o quê? Sobre o homem, amados, a oportunidade da criação do homem, na verdade, de governar juntamente com Deus essa terra. É isso? Como assim governar? Sim, quando Deus cria o homem e coloca ele em um jardim, aonde estava ali, colocou no Éden esse jardim, amados, Deus está dando a oportunidade de nós, né? Era para todos nós estarmos, obviamente, vivendo essa dimensão de Deus, aonde não existia tudo isso que você vê hoje nos jornais, né? Na televisão, toda essa tragédia, todo esse caos, tudo isso que você vê, toda essa mazela que você vê sobre a humanidade, isso não é Deus, isso é o pecado. Isso foi o inimigo que literalmente fez com que a criação se desconectasse com Deus. Mas agora, né, nós temos a oportunidade de voltarmos para Deus, nós temos a oportunidade de reconectarmos a Deus, temos a oportunidade de voltarmos, amados, para o propósito eterno de Deus. Logo, queridos, isso vem através do sacrifício, através da morte, mas através também da ressurreição, né? E aí, se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. E aí, então, nós temos essa oportunidade de voltarmos a viver essa dimensão tremenda e poderosa. Aonde? Lá no céu? Não, aqui na terra. O homem que Deus criou vivia essa dimensão extraordinária, essa dimensão divina, lá no céu ou na terra? Na terra, sim ou não? E aí veio, né, o inimigo e fez o homem, derrubou o homem, e com isso se foi a aliança, se foi a identidade, se foi o propósito e o reino, né? Mas o propósito terminou? Claro que não, porque Deus não é como muitos de nós, que começamos um projeto na vida e paramos no meio do caminho por causa das dificuldades e adversidades. E Deus, amados, continua estabelecendo, levantando gerações para que o propósito dele se firme. Amém. Isaías 46:10, 11 diz exatamente isso, que aquilo que ele disse, e o que Deus disse, que o seu propósito será firme, e ele vai estabelecer. Então, amados, mostra que Deus não desistiu, o homem caiu, Deus não desistiu. O homem entrou numa rota de caos, Deus não desistiu. Deus não desistiu. Se Deus não desistiu daquilo que ele criou, logo logo mostra que Deus não desistiu do quê? Da terra. Deus não desistiu das famílias. Deus não desistiu de você. Amém? Diga a pessoa do seu lado, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. E aí nós estamos falando dessas coisas porque isso precisa voltar novamente ao centro da mensagem que é dada à igreja. O centro da mensagem, amado, deve ser o propósito eterno de Deus, porque enquanto se ministra sobre muitas teologia da prosperidade, teologia disso e daquilo, as pessoas vão continuar sem conhecer o propósito eterno de Deus. Mas nós precisamos aprender que a revelação, ela é crescente, ela é gradativa. Conforme você busca Deus, conforme você se aproxima de Deus, o que acontece? Deus vai se revelando para você. E quando Deus vai se revelando para você, ocorre o quê? Deus vai revelando a vontade dele para você. Amém? Porque boa, perfeita e é a vontade de Deus. Agora é claro, se você está em rotas erradas, a vontade de Deus não vai ser boa para você, porque você está vivendo uma rota, você está vivendo uma maneira, e aí então quando a verdade, a palavra, o querer de Deus vai vir, você vai se sentir totalmente desconfortável. Por quê? Porque você está vivendo literalmente fora daquilo que Deus quer. Mas quando a palavra vem, é a oportunidade que você tem
para viver este alinhamento e a sua vida e tudo aquilo que está em sua volta possa novamente viver essa dimensão tremenda e poderosa. Amém? Se a revelação é gradativa, nós precisamos sempre compreender determinados pontos ao qual as Escrituras nos mostram, amém? Então, nós trabalhamos em um texto base, na outra ministração, e nós vamos continuar nesse texto base, para podermos continuar a abrir esse momento de ensino poderoso, amém? Que está lá em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, abra a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em suas mãos, você pode olhar aqui ao lado na tela e acompanhar. Nós falamos que Deus, lá na plataforma do Antigo Testamento, ele traz um cenário. E esse cenário, amados, a Bíblia fala que é apenas sombra. Olha só, né? Você consegue imaginar? Olha só o que diz. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz o seguinte: os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés divinamente foi o quê? Avisado, instruído, direcionado, quando estava para o quê? Construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ok, olha para a pessoa do lado e diga assim: se você quer viver uma vida plena, você precisa conhecer essa vida em Deus. Amados, e eu digo e repito isso: Deus tem um modelo certo de vida para você. E eu vou falar, você tem que começar a entender que todo esse sofrimento que você está vivendo hoje, porque você está vivendo uma vida errada. Você está na rota errada, você está construindo de maneira errada. Se Deus é o Criador, se você reconhece que Deus é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, você precisa também entender que Ele tem um modelo. Amém? Então, quando Ele criou lá céus e terra, ele estabeleceu um modelo daquilo que ele queria, amém? E estava pleno esse modelo, tanto os céus quanto a terra estava pleno da vida de Deus, amados. Então, Deus tem um modelo, e é isso que nós podemos ver aqui nas Escrituras, aonde fala que aquilo que se fazia lá atrás aonde? No Antigo Testamento, né? Então, tudo aquilo que foi vivido no Antigo Testamento era ministrado como figura, olha só, como figura e sombra. Amados, imagina o mar se abrir, imagina todas aquelas pragas, imagina aquele extraordinário acontecendo, o maná caindo, e a Bíblia fala que aquilo só era um detalhe, era apenas uma gota do que a realidade que está lá nos céus, que precisa vir novamente para a terra, Quando a gente lê, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver assim, uau, o mar se abriu, uau, olha Eliseu, quando recebe o manto de Elias, toca novamente e ali as águas se abrem, se partem, e você fica ali escandalizado com tamanho poder. Aleluia. É ou não é? Com tamanho poder, com tamanha glória que era manifesto lá atrás, amados. Então, aquelas coisas, né, era apenas o quê? Figura. Era apenas o quê? A sombra de coisas maiores, de coisas o quê? Superiores. Queridos, quando você entende isso no Espírito, não na cabeça aí, entendeu? Na sua naturalidade. Quando você entende isso no Espírito, uau, se Deus fez isso, se Deus operou dessa maneira e foi extraordinário, avalie agora nesse tempo, aonde Cristo nos é revelado. Aleluia. Avalie agora, amados. Então, um convite para você que se diz igreja, você precisa crescer de nível. Se você quer viver um extraordinário de Deus, você precisa crescer de nível. Você precisa sair da vida medíocre de oração. Qual é a vida medíocre de oração? É aquela oração que literalmente você se sente obrigado apenas como se fosse um cara crachá. Ai meu Deus, eu tenho comida mesmo, vou orar a Deus.
sair desse tipo de oração medíocre, sair desse tipo de entrega, de busca medíocre. Porque se você está buscando a Deus no nível médio, isso é mediano. E aquilo que é mediano é medíocre. Você precisa ir para um nível maior. E aí, se você quer algo extraordinário, lembre-se, você precisa sair da média. Se você falar bem assim, ano 2024, eu terei uma vida extraordinária. Se você falar assim, mas não dá mais tempo, tá bom, então planeja 2025. E você fala assim, 2025 eu terei uma vida extraordinária. Primeira coisa que você tem que fazer, mudar a sua mentalidade e sair da mediocridade. Até rimou. Mudar a tua mentalidade. Porque se você não muda a tua mentalidade, você não vai conseguir construir, ou alcançar, ou viver, ou experimentar esse extraordinário que Deus tem. Ok? Então, partindo desse versículo que nós lemos agora aqui, nós podemos o quê? Entender que quando Moisés construiu tabernáculo, aqui está citando o tabernáculo e todos os utensílios que estavam ali naquele tabernáculo, ou que foi construído, era apenas sombra, era apenas era a sombra de algo extraordinário ou grandioso que seria revelado adiante. Amém? Amém. Amados, também podemos ver ali, abra em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 17. Colossenses 2, 17, isso. O que diz lá? Porque tudo isso tem sido das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Você está entendendo, amados? Então, todas as coisas, elas apontavam para algo extraordinário para esse tempo. E hoje, quando se fala corpo de Cristo, nós ligamos ou literalmente entendemos que é o quê? A igreja. Sim ou não? Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, quando Jesus ele não vem, entenda isso de uma vez por toda, ele não vem entregar um CNPJ para fundar uma placa, para dar títulos, entendeu, a pastores, até porque Jesus não tinha nada a ver com político, até porque ele é o rei dos reis, ele é bem mais acima do que essa manada, esses bandos de político corrupto que está aí, correto? Então, o que nós precisamos entender? Que Jesus, ele não veio, amados, para nos dar um CNPJ, uma placa, ele veio para nos dar uma vida. Ele veio para nos dar uma dimensão, ele veio para nos ensinar uma cultura, ele veio para nos conectar novamente com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com a herança, com aquilo que havia sido estabelecido lá no Éden, com o nosso Pai, amém? Então nós precisamos compreender isso. E aqui novamente nós vemos em Colossenses que essas coisas eram a sombra das que iriam vir. E aqui, porém o corpo é de Cristo. E nós precisamos entender isso, porque lá atrás foi levantado um tabernáculo. Para que foi levantado um tabernáculo? Bom, a Bíblia diz que o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Criador, ele falou que queria habitar no meio do povo e deu a ordem para levantar um tabernáculo, que ali a glória dele, a presença dele estaria naquele lugar. Isso lhe parece estranho? De maneira alguma. Você não pode achar estranho que Deus deseje ou tenha vontade de habitar na terra. Você não pode achar estranho isso. Mas Deus está lá no céu, tão bom o céu. Quem te falou que é tão bom? É ou não é? Você não foi lá ainda. Não, mas foi arrebatado. Amados, somente aquele que desceu foi o único que subiu. Está escrito isso. Se você ouvir alguém falar assim, eu fui arrebatado e eu estava lá no trono de Deus, eu sentei no colo de Deus, ele balançou assim. Pelo amor de Deus, não vou entrar nesse quesito, amados. Mas vamos para um nível maior e amadurecer, amém? Então, vamos voltar aqui para ficar bem conciso o ensino e bem entendido. Então, você não pode achar estranho que Deus
quis que a presença dele, a glória dele estivesse na terra, naquele deserto, no meio daquele povo, né? Então ele pediu que fosse construído um templo, e naquele templo houvesse utensílios na maneira, nos moldes, com o material, com a distinção, com o tamanho que Deus havia dito. Lembra dos versículos? Que quando Deus fala, vê, então faça conforme o modelo que foi lhe mostrado no monte. No monte. Amados, nós queremos ter experiências com Deus, né? Agora, só você e você. Quantas vezes Deus mandou você fazer algo e você não fez? Ou você fez do teu jeito? Aí você quer ter uma experiência com Deus. Você compreende? Então, Deus levanta ali Moisés para uma missão tremenda, amados. E a gente não pode achar estranho a vontade de Deus nesse momento de querer estar ali no meio do povo, apesar de um povo de coração de dura cerviz. E por esse motivo que Deus queria estar ali naquele tabernáculo. E aí a gente vê também outro momento em que Deus está ali andando, aonde? No jardim, no Éden, amém? Naquele jardim que foi colocado e estabelecido no Éden. A palavra fala que quando Adão já está ali decaído, né, literalmente fora daquela glória, ele ouve Deus ali caminhar. Então, se isso possa ter uma outra tradução, mas mostra que a glória, que a presença de Deus ia naquele lugar. Se literalmente os pés de Deus, e qual é o número que Deus calça? Amados, pelo amor de Deus, vá com a tua teologia para outro lugar, tá bom? Gasta teu tempo com outra coisa. E aí então, se Deus caminhava ali e Adão se esconde, né? Se esconde, então mostra que Deus, com toda certeza, a presença, ele estava ali sempre para o quê? Estar com a sua criação, que naquele momento era Adão e Eva, que naquele momento era o que ele havia estabelecido. Então, se a gente vê que lá no início, Deus tinha essa vontade, que Deus tem esse desejo de estar na terra com a sua criação, e depois a gente vê ali novamente no deserto, Deus mostrando a vontade que Ele quer estar, aonde, amados? Na terra, conosco, amém? Em nós, enfim. E aí Deus mostra isso. E a gente vai lá adiante, nós começamos a ver no Novo Testamento, que aí Deus demonstra outro interesse, que Ele não vai mais habitar em templos feitos por mão de... Então, se você fez a tua estátua e acha que Deus está ali, já era, acabou. A casa caiu. Ok? Se você faz, entendeu, aquele quadradinho lá, entendeu, o negócio lá, e diz para as pessoas, enganando as pessoas que lá é a igreja, casa caiu. A verdade chegou. A igreja são as pessoas... É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E aí não tem mais. Ou nós nos convertemos a esta verdade, ou você vai continuar pregando mentira. Você vai continuar dizendo que as paredes é a igreja. E Deus fala muito claramente que Ele não vai habitar nesse negócio. Com toda a admiração, com todo respeito, com o construtor disso daqui. Ok? Mas Deus não vai habitar nesse monte de pedra, nesse monte de tijolo. Amados, o nosso Deus, Ele nos criou a imagem e semelhança, e Ele quer isso. Não interessa o quanto Satanás te destruiu, não interessa o quanto Satanás, entendeu, te deformou. E a maior deformação, amado, não é nem exterior, é interiormente. Porque Satanás começa a destruir uma pessoa desde a infância. Com separação, com abandono, com violência sexual. Hoje, nesse tempo, na nossa geração, absurdos. Pais biológicos, não são nem padrasto, abusando das suas filhas. Abusando. Semana passada, amados,
Semana passada, uma mãe estava abusando do seu filho, adolescente. Isso é do diabo, isso é maligno. Então, não importa o quanto Satanás tenta descaracterizar você, não importa, não importa. Quando você ouve esta palavra e o Espírito de Deus entra na tua vida, começa a vir uma transformação de dentro para fora. Não é aquela transformação de sistema religioso, não. Que você gostou de uma palavra porque massageou tua alma, aí você colocou uma roupinha, uma gravata, um terno e diz agora que é crente. E aí você fica aplicando 7.1 por aí. Não é isso. É literalmente nascer de novo. É literalmente viver essa vida e uma vida em abundância. É essa vida que Deus tem para você. Amém? Aleluia? Então nós precisamos compreender isso. Nós podemos ver que não foge, amados. E você perguntar, onde que está isso na Bíblia? Está na Bíblia, meu querido. Lê, pega os versículos. Lá atrás, Deus tinha o seu governo no céu. Sim ou não? Nos céus do céu. Mas ele vinha o quê? Ter comunhão com a sua criação. No deserto, Deus estava ali, mas mesmo assim ele permitiu que a sua presença, que a sua glória, o quê? Que a sua glória tivesse ali no meio daquele povo. E adiante, depois, quando vem o Filho, e aí o Filho morre, ressuscita e nos conecta novamente com o Pai, amados, e Ele envia o Consolador para nos fazer o quê? Para nos fazer casa. Então, quando Ele fala bem assim, eu vou vos preparar casa, porque na casa do meu Pai presta atenção, há muitas moradas. Quantas moradas tem aqui? Olha aí, 1, 2, 3, está vendo? Você do outro lado é morada de Deus. Você é morada de Deus. Amém? Então, você precisa entender isso. Que aí você vai ler o texto, não, Deus foi lá em cima fazer um condomínio. E aí é tudo de ouro, tudo isso. Amados, pelo amor de Deus, você é a casa favorita de Deus. Quer dizer que Jesus sobe para fazer um condomínio de casas, que na tua percepção, porque eu sei que talvez você foi ensinado errado, que depois você vai para lá, e você vai entrar caminhando aquelas ruas de ouro, e você vai ter uma casa, porque essa é a tua recompensa. Que é isso? Se eu concordasse com você, eu ia te chamar, sabe de quê? De interesseiro. Porque tu quer ir para o céu só por causa de uma casa de ouro, só por causa de um palácio. Não, aqui eu vivo, entendeu, simplesinho, mas lá no céu, eu sei que Jesus está preparando um palácio para mim, uma casa bonita. Que isso? Eu não quero sair do foco do ensino, porque depois a gente vai ter que entrar aqui. Mas compreenda isso, porque a revelação ela é gradativa. E o sistema religioso ele ficou na revelação aqui, nos 30%, na salvação. O sistema religioso tem falado isso, mas há algo a mais dentro da salvação. Jesus te salvou, te resgatou, mas também Ele te destinou, como está escrito aqui, Lucas 22, 29. Ele te salvou, mas Ele deu um destino para ti. Ele não te salvou para você ficar, entendeu? Aí, pulando, entendeu? De ministério, subindo monte, correndo atrás de profetada, entendeu? Se decepcionando com pessoas. Não! Teu destino é o reino. Amém? Esse é o teu destino. E aí, amados, nós precisamos entender e compreender isso. Que Deus, Ele quer ver o seu propósito sendo estabelecido. E como a revelação ela é gradativa, ela vai crescendo cada vez mais que você permite o seu coração, porque esta palavra, que como você já percebeu, ela não vai servir sorvete para a tua alma.
Ai, a minha alma está seca, a minha alma está árida, quem dera uma palavra igual sorvete. Não vai servir sorvete. A palavra vai vir para te tirar da sequidão, para você nunca mais voltar para a sequidão, para você nunca mais ser marionete de Satanás, para você nunca mais viver debaixo dos engodos de homens maledicentes, malignos, enganosos, fraudulentos. Porque a única coisa que vai fazer você sair das mãos do inimigo é o conhecimento da palavra. É o conhecimento. Lembra quando Satanás veio tentar Jesus no deserto? O que Jesus usou? A palavra. Assim está escrito. Então, como é que você sai da rota de homens fraudulentos, enganosos? Como é que você sai de uma rota onde o inimigo está te fazendo de marionete? Conhecendo a palavra. Conhecereis a palavra, e o sal grosso te libertará? A vassoura ungida? O copo d'água? A campanha de 7 sexta-feiras? Conhecereis a palavra, e a palavra, amados, é testemunho de Jesus. Essa é a palavra profética. É o testemunho de Jesus, é a vida de Jesus, é a ação de Jesus, é o verbo em ação. Aleluia. Amém? É o verbo em ação. Amém? Vamos lá. Na outra ministração estava mais na unção de mestre, né? Parece que a unção profética está fluindo aqui. Mas vamos voltar aqui para a unção de mestre para a gente poder passar a ministração. Sim ou não? Amém? Né? Então, amados, Colossenses 2,17 diz isso, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que hão de vir, porém, o corpo é de Cristo. E aí a gente volta lá para Êxodo 25. Êxodo 25. Que aí nós entramos aqui nesse elemento, né? Nesse elemento que é chamado candelabro, que também, de outras formas, é visto como castiçal, só que castiçal é individual, tá certo? Esses aqui são os castiçais, ok? O conjunto dele é candelabro, e eu quero usar esse nome, de candelabro. E, novamente, para você depois não ficar pegando a minha palavra e que ela seja dúbia, ok? Eu não tenho isso como elemento místico, tá certo? Eu não tenho isso. Tipo, agora vamos vir cada sexta-feira, é uma lâmpadazinha que vai se acender. Amados, não espere. Se você quer ser enganado, procure outro lugar. Tá bom? Mas vamos lá. O que diz Êxodo, capítulo 25, no versículo 31. Farás também um... Continua. De ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele só uma só peça, né? Então, domingo passado, eu falei que isso aqui não era ouro puro, tá? Para você não ficar tentado do outro lado, irmão. Tá? Mas a gente vê, conforme a Bíblia, não há emendas, tá certo? Não há emendas. Aqui, ó, tem emendas. O original não há emendas. No original também existe, aqui, ó, em cada hastes dessas aqui, existe uma flor de amendoeira. Diga amendoeira. Amendoeira. Ok? Então, a Bíblia fala, vamos continuar lendo, né? Versículo 32 agora, vamos lá. 6 hastes sairão dos seus lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua. 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices, com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Ok, maravilha, amados. Ó, então, essas flores que não está aqui, mas bem aqui, ó, em cada hastes dessa, eu quero que você foque nisso, porque a gente vai entrar hoje nesse ponto. Em cada uma dessas aqui, tem uma flor de amendoeira, tá certo? Então, foque nisso. Versículo 37 diz o quê? Isso. Também... Fará 7 lâmpadas, as quais
Ok? Então aqui a gente vê as 7 pontas, em cada uma dessas pontas aqui são 7 lâmpadas. Obviamente que naquele tempo não existia essa tecnologia aqui, tá bom? Era de outra forma, tá? Então, de outra maneira, que nós vimos também na outra ministração, tá? E aí então, amados, azeite para quê? Não, versículo 37, lâmpadas, né, na verdade. Lâmpadas as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo... Então nós vimos 2 versículos lá no Novo Testamento, trazendo uma ressalva para esse momento aqui, onde Moisés agora está onde? Na prática. Agora ele precisa construir, e dentro de vários utensílios que nós vimos, que foi a Arca da Aliança, o propiciatório, a mesa, as cortinas, e a gente vê dentro desses elementos o quê? O candelabro, ok? Nós vemos o candelabro. E a gente tem trabalhado neste ponto sobre o candelabro, porque se todas essas coisas aqui, elas são sombra, nós precisamos entender um pouquinho mais do que esse não, mas que o candelabro que foi construído lá na antiga aliança, lá na plataforma antiga, o que aquele candelabro sinaliza, o que esse candelabro aponta, o que quer falar, porque naquele tempo havia grande significado, havia um grande significado lá. Mas se aquele grande significado que manifestava uma glória de Deus, um nível de glória de Deus, era sombra, amados, então tem coisa boa demais para esse tempo, amém? Diga a pessoa para o seu lado, a coisa demais, para esse tempo, amém, queridos? Então, aqui a gente tem falado do quê? Dos cálices, do formato da amendoeira, esse ponto da amendoeira guarde bastante, das maçanetas, das flores, né? Enfim, esse é o conjunto que forma o candelabro, ok? Vamos lá em Número, no capítulo 17, Números, no capítulo 17. E aqui eu falei para vocês guardarem bem, né, aí, sobre as flores, né, ali do amendoeira, né? E a gente vai ver aqui no versículo 17, o que significa isso, ou o que significou isso naquele momento, naquele tempo. No capítulo 17, a partir do versículo 4, a gente pode ter um entendimento maior. Ou melhor, vamos começar no 2, para que você, desde o 1, na verdade, para você ter toda a compreensão, amém? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada um de todos os seus pais, segundo a casa de seus pais, isto é, 12, e escreve o nome de cada um sobre o... Porém, o nome de Arão escreverás sobre... Porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um... Versículo 4. E porás... na congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Ok. Nesse momento, Deus, ele quer mostrar algo. Ele quer mostrar o quê? A vontade dele. Amém? Então Deus tem uma decisão ali de escolher, de direcionar, né? E ele fala bem assim, você vai colocar todos os 12. Aquele que florescer, esse será. Ok? Esse será. Vamos continuar? O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus Os príncipes lhe deram bordões. cada um lhe deu segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Continua. Moisés Moisés pôs estes bordões perante o Senhor,
eles o viram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos, assim farás acabar a murmuração contra, para que não morra. E Moisés fez como lhe ordenara o Senhor, e assim fez. Então falaram os filhos de Israel, Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproxima do tabernáculo do Senhor morrerá, acaso expiraremos todos? Então, amados, quando a gente vê o bordão, quando a gente vê ali a vara de Arão, aquela flor de amendoeira, quando você vê na Bíblia falar de amendoeira, da flor de amendoeira, está falando da vontade de Deus, com uma coisa interessantíssima, ok? Porque nós, nesse tempo, a igreja dessa geração, ela tem uma dificuldade muito grande. Primeiro que ela questiona o quê? Ela questiona de que ela ora e Deus não responde. Ela ora e Deus não responde. Primeiro, observe que não era igreja, observe os que oravam lá atrás. Observe a Arão, observe a Moisés, observe a Elias, a Eliseu, e observe a igreja desse tempo. A oração é diferente, sim ou não? Quando Deus fala assim, põe diante da testemunha, da tenda da testemunha, está falando bem assim, o que Deus quer mostrar? Que a decisão dele sempre será apressadamente diante de todo aquele que é rebelde, diante de todo aquele que é opositor. Porque, amados, quando alguém se desvia de Deus porque Deus não respondeu, porque Deus não fez, amados, Deus ele nunca vai deixar de fazer porque ele não é capaz. Deus, ele sempre vai fazer na vontade dele. Então, a árvore significa a escolha de Deus. Significa o quê? Eu escolho, eu decidi. Que quer dizer, dentro ou juntamente com esse elemento, significa que Deus, nessa geração, através do seu Filho, escolheu os gentios, a igreja, que está florescendo para esse tempo, que juntamente com aqueles que se converterão, os judeus, e se tornarão um só homem, e que significa o quê? Que essa vontade de Deus florescerá. Não tem como. Está tendo guerra lá em Israel, será que Israel, todo mundo vai morrer? Não. Mas eu estou vendo todo mundo lá, as crianças, a fome no mundo, a igreja se perdendo, todo mundo está se desviando, só está eu e mais 5 pessoas no ministério. Não vai acabar. Quem foi, foi. Mas a igreja não acaba, é vontade de Deus. Assim como o seu povo, os judeus, Israel, vai florescer, assim será a igreja de Jesus enquanto gentios. Vai florescer, amados. Você está entendendo? Vai florescer. Agora imagina esse recado que Deus dá do nosso tempo aqui, lá no Antigo Testamento. Levanta, faz um candelabro, Moisés. Porque daqui as gerações e gerações e gerações vão passar. Mas uma hora eles vão entender a minha palavra e o que quer dizer isto. Porque isso tem significado hoje, mas também é um sinal que eu mando para gerações futuras. Lembra? De gerações em? E aí chegou a nossa geração. Fala para a pessoa do seu lado, chegou a nossa geração. Amado, chegou a nossa vez. E se você não tiver entendimento e compreensão dessas coisas, porque talvez você estava em um local que quando chegava esse período de festejar festas bíblicas, né? Boi Bumbá é festa bíblica? Não. São João Gospel é festa bíblica? Então pronto, a gente não vai entrar nesse quesito também, deixa de lado essa turma que gosta de pular fogueira. Não, você que pensou fogueira santa, eu não falei nada. Isso aí é problema seu.
E aí então, amados, chegou a nossa geração. E se nós, na nossa geração, continuarmos vivendo o quê? Na sombra, olha ali, ó. Continuar vivendo na sombra. Não vou me afastar não, porque ali tem gigantes. Olha o tamanho da mão daquele gigante. Olha, é desse tamanho a mão dele. Amado, se você viver na sombra, você nunca vai conseguir enxergar o que Deus tem para você nesta geração, dentro desse tempo da revelação. O candelabro foi uma revelação para aquele povo lá atrás? Foi, porque manifestava a vontade de Deus. E na nossa geração, amados, tantos cursos teológicos, bacharel, né? Que mais? Pós-doctor, isso, amados. E a gente não consegue entender determinadas coisas. Tanta gente com tantos títulos, título sobre título. O cara está lá em cima e não entende a vontade de Deus, que é tão, amados, simples. Deus vai estabelecer o propósito dele. Essa é a vontade de Deus. E ele diz que ele vai fazer. Contigo ou sentigo. Comigo ou semigo. Ele vai fazer. É melhor que seja. Que eu esteja nisso. Sim ou não? Se você não quiser, problema seu. Mas eu quero estar nesse propósito. Eu quero estar nesse projeto, nesse plano. Eu quero estar. E eu estou, exatamente. Eu estou nisso. Eu estou metido nisso. Amém? E aí, amados, nós precisamos entender isso. Compreender o que exatamente. Você vai ver que a vara de Arão naquele momento era um recado para os rebeldes, para os murmuradores, para todos aqueles que deixaram de crer. Por quê? Deus disse assim, eu vou fazer. Vai florescer. Vai florescer. Então, se você perdeu a fé por causa de alguém, é porque a tua fé estava no alguém. Se você perdeu a sua fé, a sua alegria da salvação, por causa do ministério que você viu lá, as coisas acontecendo, tudo errado, porque o teu coração estava ali na religião. Mas hoje você tem a oportunidade de sair da religião e mergulhar nisto, mergulhar na verdade, na palavra, no Espírito, naquilo que Deus quer fazer na tua vida. E aí então você vai entender que Deus nos fez a sua imagem conforme... Ok? Entenda. Qual é a imagem de Deus? Começa a lembrar aí os livrinhos que entregavam na escola dominical. Como era Deus? Né? Aquele homem branco, porque não podia ser dessa cor, né? Senão... Isso é você que está interpretando aí as coisas. Mas enfim, é ou não é? O cabelo tinha que estar assim, chapado, lisinho, porque se fosse enroladinho também... Não, esse Deus aí é carioca. É ou não é? Não podia ter assim, um rostinho mais assim, quadradinho, senão você diz, não, ele é da Amazônia. Esse Deus é da Amazônia, engorda no tambaqui esse Deus. É ou não é? Qual é o Deus que está dentro de você? Qual é o Deus? É ou não é? Porque te apresentaram vários deuses. Te ensinaram sobre vários deuses. Você lembra quando o apóstolo Paulo entra em Éfeso ali, e tinha vários altares a vários deuses. Ali não é Éfeso não. Sim. Isso. Tinha vários deuses. E tinha uma que era muito poderosa. A Diana dos Efésios. Amados, então, qual é o Deus? Qual é o Deus? É ou não é? Porque cada religião vai apresentar um... Eu não chamo ninguém para vir para a minha religião, porque eu não tenho nem religião, amado. Até o reino é dele. E graças a Deus é dele. Ele é o rei dos reis. Você entende? Ele é o rei dos reis. Não tem essa não, de fazer corpo mole. Não tem. Então, o Deus que está na tua mente, que está no seu coração, na sua vida, é o Deus que te apresentaram. Num formato doutrinário, não pode, entendeu? Fazer isso, não pode colocar isso, não pode. É um Deus doutrinário.
Mas também não vai aproveitar essa palavra aqui, tá bom, cabeção? Para dizer, agora sim, eu gostei desse aqui, tudo pode. Deixa de ser malandro, tá bom? Deixa de ser bandido. E aí então você precisa entender que a religião te apresenta vários deuses. Mas você precisa conhecer o Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro que tem um modelo, tem a milimetragem, tem uma vontade assim, faça conforme eu quero. Hã? É ou não é? Talvez você viveu de uma maneira aí muito solta, e Deus agora está te chamando para colocar, você no trilho, para colocar você assim, na rota. Mas você está acostumado, é ou não é? E é difícil a vontade de Deus quando a gente está acostumado a andar que nem bêbado. Sim ou não? Deus fala, epa! Lembra que ele fala para Abraão? Ande na minha presença e ser. É difícil quando a gente está, entendeu? Cambaleando na vida, na fé, no emocional, na família é difícil. Voltar para os princípios é difícil, mas você vai conseguir. Aleluia. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos avançar. E aí a gente vê aqui em Números, capítulo 17, a gente ficou aonde? Até o 13, lemos, até o 13, né? Todo aquele que se aproxima do tabernáculo do Senhor morrerá, caso esperaremos todos? Essa foi a pergunta. E ali Deus estava mostrando o quê? A vontade dele. Amém? E aí vamos lá em Jeremias, capítulo 1. Jeremias 1, 11, versículo 11. Jeremias 1, 11. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ok? Para se cumprir. Amados, Deus ele vela. Então, Jeremias aqui, nessa visão da vara de amendoeira, diante de uma missão que ele tem agora, você vê que nos versículos anteriores, de 1 até o 10, Deus levanta Jeremias, ele fala, eu não passo de uma criança assim, tu não é criança não. Porque a partir do momento que eu te levanto, eu te garanto. A partir do momento que eu te levanto, eu faço você ser capaz. Porque já não é mais você, Jeremias, sou eu na sua vida. Amados, é tremendo. Mas você vai na força do teu braço e você quebra, você cai, enfim, deixa Deus te usar, amém? Apenas abra a boca. E Deus começa ali, a gerar essa vida, esse potencial na vida de Jeremias. Eu vou dizer, a missão de Jeremias, amados, não era fácil não, viu? Por isso que eu não posso nem reclamar das lutas e adversidades, dos confrontos que acontecem na caminhada, amados. Porque de Jeremias não foi fácil não, mas Deus falou bem assim, de Jeremias ainda no versículo anterior, né? Hoje te constituo, versículo 10, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Para arrancar, ai, E também para edificar e para plantar. Há chamado, hein? Há chamado, gente, sim ou não? Chega o Jonathan ali, tá brincando. É ou não é? Aí o ministério profético de Jeremias chega lá assim, amigo, acabou teu tempo, teu prazo. Tchau. Tchau. Acabou. Você entende? É ou não é? Então chamar de Jeremias não foi fácil, para arrancar. É ou não é? Você assim, me tirou da igreja, me expulsou. Não, amigo. Isso porque você ainda não viu adiante. Como é que é? E aqui Jeremias, ele faz isso. Mas não faz isso com a igreja, não. Faz também com ministros mentirosos. Você entende? Com ministros enganadores. Calma que vai chegar a tua vez. Chega, amados. Ali a unção profética vai vir. Vai arrancar. Vai derrubar.
Ai, mas eu preciso de pastor. Deus enviou pastores e você rejeitou. E aí Deus vai enviar Elias, né? Vai enviar Elias, nossa linguagem. Mas aqui Jeremias vai arrancar. Mas se você se permitir ser arrancado o mau caráter, ser arrancado todos os vícios, toda a maledicência, todo o mau caratismo, sabe o que vai acontecer depois? Vai ficar um terreno limpo, porque todas as ervas daninhas foram arrancadas. Todo aquele matagal feio, entendeu? Que deixava a tua vida igual um pântano. E sabe o que tem no pântano? Tem bicho, tem cobra, tem mosquito, mosca, tem resto de bicho, de animal, fede. Tu sabe que é uma vida cheia de pântano? É uma vida de pecado. Porque o pecado fede a carniça. O pecado fede a carniça. E aí quando vem essa veia profética e começa a arrancar tudo isso, aí você vai ficar um terreno bonito, lindo. E aí vai o quê? Vai edificar algo. Vai edificar a sua vida para ser o quê? Uma casa para Deus. Aleluia. Em vez de você ficar desejando, ai, quero o céu, igual o ET, né? A minha casa. A tua casa. E aí Deus vai vir porque Ele quer habitar na tua vida. Ele quer habitar em você. Sim ou não? Sim, amados, Ele quer habitar na sua vida. E aí então, aí você vê, aqui ó, Deus prepara Jeremias, Ele fala assim, Jeremias, o que você está vendo? E aí ele fala bem assim, veio a palavra do Senhor dizendo, que vê Jeremias? Respondi, vejo a vara de amendoeira. Significa o quê? Que Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. O que Deus falou nesse tempo, nessa geração, para a igreja, nesse tempo, Ele vai fazer. Vai florescer. Não tem como. Eu vou dizer, amados, na minha vida, particularmente, tudo aquilo que Deus falou, já floresceu. Aleluias. Tudo que Deus, vou fazer isso. E as coisas que Deus vai mostrar adiante, eu vou continuar confiando. Por quê? Porque assim como floresceu aquilo que Ele disse, vai continuar florescendo. E assim seja na tua vida. Amém? 12, disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias. Jeremias, tu viste bem. Porque se estão zombando de ti, se isso e aquilo, você viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Então, quando Deus mandou construir o candelabro, o que tinha em cada uma dessas artes aqui? Tinha quantas folhas ou flor de amendoeiras aqui? Quantas? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok? Mas o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com esse tempo? Né? Porque, amados, nós vimos que isso aqui é a lâmpada do Espírito, correto? Isso aqui é a lâmpada do Espírito. Quando Deus falou lá atrás assim, ó, não deixe apagar a lâmpada. Tem que deixar acesa continuamente para gerações perpétuas. Ou de maneira, ou perpetuamente, ok? Se isso daqui tinha uma representatividade lá atrás, e agora nós podemos ver que nós somos o templo, que a palavra de Deus ela se cumpre, e que o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, correto? O Espírito da nossa vida a gente não pode deixar o quê? Apagar, tá certo? E o que significa cada uma dessas amendoeiras ou brotos de amendoeira? Tem um significado. Mas antes disso, nós vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Estamos caminhando para o final desse momento aqui. Vamos lá, o que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ok? Amados, a igreja
religiosa, ela só gosta da partezinha do primeiro dessa primeira fase do versículo aí, que é o quê? Eita! O poder. Amados, poder sem caráter se torna o quê? Pegou a visão aí do outro lado? Mas é o poder de Deus. Elimas fazia, entendeu? Era um adivinho, revelava. Ei, Paulo, tu é de Deus, ó. Eu sou, mas o Espírito que está em ti tem nada a ver com Deus. E revela. Não tem nada a ver com Deus. Os amados estão apreensivos aqui? Amados, nós precisamos entender que é um conjunto. Que isso daqui significa o poder de Deus, de como Deus iria usar a igreja neste tempo. Amém? De como Deus iria conduzir a igreja e que a promessa dele iria se cumprir através da igreja. Amém? E a igreja que somos nós, nessa geração que nós precisamos fazer a nossa parte. Ok? E aí, então, eu preciso só aqui passar para vocês de uma maneira assim, Deus, ou, na verdade, Jesus falou bem assim, vocês vão se reunir, vocês vão estar em Jerusalém até que se cumpra a palavra, ou a promessa. Qual promessa seria? O quê? Qual seria a promessa? O Espírito de Deus. Ok. Então aquele grupo que estava ali esperando esta amendoeira florescer, amados, eles estavam fazendo o quê? Estavam jogando joguinho? Estavam maratonando Netflix? Estavam, e aí eu vou pegar você lá do outro lado, que eu sei, entendeu? Estava jejuando de meia-noite até 6 horas? Eu estou jejuando. Meia-noite até 6 horas. Que é isso? Toma vergonha na tua cara. Aquela turma que estava ali reunida, amados, eles estavam aí, estavam ali, orando. A lâmpada estava acesa. Não, mas eles estavam colocando ali, os elementos para que viesse se cumprir. Porque Deus falou e vai se cumprir. Amém? E eles orando ali. E aí, amados, chega um momento que a promessa vem. E a promessa do Espírito vem sobre aqueles, amados. E aí, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Primeiro o Espírito é? Então não creia no Espírito que fica profetizando por aí e depois fica dando uma de maledicência. Palavra, queridos. Palavra. Desce o Espírito Santo, primeiro. Segundo, e sereis a minha testemunha. Amados, não adianta eu querer estar no movimento e não resplandecer Cristo. Não adianta. Não adianta eu estar aqui, pregando, ministrando, babá, e não ser luz lá fora. Não adianta. Você está entendendo? Sereis as minhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Tanto, vamos trazer para hoje, para a realidade, tanto no quadradinho bonito, nem tanto. Tanto no quadradinho Jerusalém, né? Como na Judéia, ali na rua, como lá em Samaria, lá no bairro, lá no trabalho, lá na faculdade, como lá no Confins, no avião desce lá no aeroporto, tem gente só te observando, em muitos lugares, ser minha testemunha, ou você está testemunhando da obra de Satanás? Você está testemunhando das obras de Satanás? Mas eu quero te dizer que você será um instrumento de Deus poderoso. Poderoso. Conta. A tua vida ela vai mudar de uma maneira assim que você vai se admirar. Amados,
E eu vou falar, eu era pior do que você. Então, pode crer que Deus vai fazer uma obra na tua vida. Você não pode pensar que assim, ele está do outro lado, lá está desdenhando. Nada, eu era pior do que você. Quando o Senhor me alcançou, né, porque a turma fala assim, porque aceitei Jesus. Quem era tu para aceitar Jesus? Ele que nos aceitou, a gente que era podre, a gente que era estragado, a gente que era, você entende? A gente que não valia nada, Ele que nos aceitou. Só que por aí ensino, vem aqui, levante tua mão, recebe Jesus. Aí Jesus chega lá assim, tu pode me receber? Pode. Que é isso? Cada engano pior do que o outro. É Jesus, amado, que nos recebe. É Ele que tem a misericórdia de estender a mão para nós, leprosos, com odor de pecado, caindo aos pedaços, entendeu? Com a alma toda destruída. E Ele falou que assim, vem filha minha, vem filho meu. Coisa que talvez a gente muito tempo não ouve isso, de uma maneira sincera. Porque as famílias estão tão destruídas, amados. Mas Ele nos recebe para sermos filhos e nos insere no propósito de Deus novamente. Amém? Então só essa partezinha do versículo aí para a gente ter uma dinâmica e ficar mais felizes. Amém? É isso. É isso. Então, entendendo que o Espírito Santo vem sobre a igreja, e a igreja começa a ser testemunha, e quando a igreja começa a ser testemunha, o que acontece? Deus começa a fazer florescer aquilo que Ele tem. Porque não acha, aí vem para nós, porque esse povo do reino, é exatamente para nós. É porque Cristo, e fala um monte de Cristo, mas se não tem a obra do Espírito Santo, se não tem a obra do penhor, se não tem ali o nível do penhor manifesto na tua vida, porque Cristo, amados, vamos viver por nível. Se hoje precisa vir a obra do Espírito Santo, então que venha. Porque não adianta a gente pular um processo, porque será enganoso. Não adianta a gente pregar o Cristo, se a obra do penhor não foi concluída na nossa vida. E Deus é sério na construção. Jonathan? A boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. Então não pensa não, entendeu? Que você vai pular, não, porque Cristo é poderoso. E aí a gente vai lá para essa obra do Espírito. E aí, tentem me ajudar para a gente finalizar aqui, amados. Vamos lá em 1 Coríntios 12:1. 1 Coríntios 12:1. A pastora tinha preparado aí para tentar nos ajudar, mas a gente não vai conseguir fazer isso agora não. Vamos lá. Diz o seguinte, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixais conduzir-vos aos ídolos vulgos, segundo eres guiados. 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma a Jesus. Por outro lado, Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ok? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos aqui, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito. Espera aí, pronto. Ok? Aí eu quero que agora, que não está aqui, você se esforce um pouquinho para a gente entender, tá bom? Vamos lá, abre lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá trabalhando da seguinte forma. Cadê? Vamos aqui, A gente conferiu que em cada uma dessas aqui no original tem uma amendoeira, correto? Cada uma dessas aqui tem uma amendoeira. Vamos lá, falando dos dons do Espírito, ok?
que é uma ação divina, é dado à igreja. Vamos lá? Versículo 9, e a gente lê com calma. O mesmo Espírito. Vamos. A fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Cura. A outra, operações de milagres. Milagre. Só um minutinho. Observar aqui, né? Vamos lá. Cura. Fé. Fé, cura e milagre. Ok? Esses três estão numa arte só. Ok? Para se operar dons de curas e milagres, tem que ter fé. Vocês entendem que foi desenhado uma ferramenta, um mecanismo da igreja entender como opera pelo Espírito que está aceso. Ok? Então existe uma ordem. Tá? Então completamos aqui a primeira cadeia de dons. 3 amendoeiras, ok? Vamos aqui na segunda. Vamos lá, leia aí para mim. Profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas. Ok, pronto. Você vê que este aqui. Vamos lá. Vamos lá, de novo aqui. Aqui não, do início. Eu preciso. Fé. Encerrou. Próximo. Pronto, ok? Não vamos nos perder, segura aí, ó. Essa segunda arte aqui, aqui, tem a ver com o quê? Tem a ver com espírito em ação fora de nós. Primeiro, discernir para o quê? Profetizar. Eu estou discernindo o espírito para poder profetizar. E aí então qual é o próximo? Variedade de línguas. Então, você vai vendo que é mesmo, o dom, ele está ligado na mesma veia, pá. Está ligado na mesma veia, pá. Não foge. Discernir, interpretar e profetizar. Né? É muito organizadinho. Para você ver que Deus é organizado nas coisas. E isso aqui, amados, tem a ver com esse tempo da igreja. Porque a igreja vai de tudo. Calma aí, está meio confuso, está meio fora da... Entendeu? Existe uma maneira, existe. Agora vamos para a terceira arte, que os 3 últimos dons, vamos lá? Capacidade para interpretá-las. Ok. Mas um só mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Vai. Línguas como lhe apraz, a cada um individualmente. Ok. Operações de milagres, outro profecia, outro discernimento de espírito e variedades de língua, outra capacidade de interpretar. Vocês passaram então correndo aí, correto? Acho que passou correndo. Vamos passar para esse outro lado aqui. Da mesma forma, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Aqui não tem, mas tem os botões de amendoeira. É aquilo que Deus falou que vai se concretizar. Nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo... Gálatas 5, versículo 22 a 25. Cinco, 22 a 25. Vamos lá? Na mesma performance, tá? Na mesma, para a gente não se perder. Mas o fruto... Amor, alegria e paz. Ok. De novo. Longanimidade, benignidade, bondade. Vamos. Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas. Não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em Cristo, também andamos no Espírito, ok? Então, assim, quando a gente faz esse mapeamento e coloca os dons e coloca os frutos do Espírito, como é que nós podemos manter a chama acesa do Espírito?
Lembra? Queridos, não quero que sejais ignorantes em relação aos dons. Se morremos, então ressuscitamos. E se nós ressuscitamos, então todo esse processo tem que ter na nossa vida. Os frutos do Espírito. Então, como é que nós podemos ver a palavra, a profecia se cumprindo na nossa vida? E se cumpre na sua vida, automaticamente se cumpre na terra. Ok? E como é que vai se cumprir? Se nós entendermos e vivermos isso daqui. Agora, se a gente buscar o poder fora disto daqui, nós teremos sempre o quê? O espírito de engano. Se nós quisermos o poder, pode ter pessoas que usem o dom de profecia de maneira maligna? Sim. O dom de cura de maneira maligna? É ou não é? Tem pessoas que têm o discernimento de espíritos e usa de maneira maligna? Sim. Tem. Entendeu? Então, tudo isso aqui, se a igreja buscar só o poder para ter isso aqui, e não estiver vivendo realmente essa santificação, de que o Espírito, do que a lâmpada, do que a luz, do que o Espírito é quem governa. Então, a igreja, nós precisamos viver o quê? Uma plenitude a nível de Espírito Santo. Nós precisamos entender essa plenitude aqui dentro do penhor. Se nós não entendemos esse penhor, nós não vamos conseguir alcançar o outro nível. Porque Deus, ele não vai pular, ele vai fazer tudo isso se cumprir. Que a igreja, ela seja um corpo. E que esse corpo, ele possa operar nos dons. Mas para operar nos dons, tem que o quê? Frutificar os frutos do Espírito. Porque o dom sem os frutos, com toda certeza, não vai se manter, porque não será o Espírito Santo de Deus. Não será o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, para a gente entender um pouco esse cenário, do que aponta o candelabro lá atrás, que tinha um significado que o sacerdote não poderia deixar apagar. Então ele tinha que ir lá, pegar, entendeu, a tenaz, aquela tenaz, entendeu, que o sacerdote vem e toca para cortar aquela ponta suja e poder alimentar novamente o fogo. É aquela tenaz que vem, entendeu, o anjo sobre o Isaías, toca na boca de Isaías para purificar. Se a gente não tiver purificado, se nós, como artes, como essa vara de Arão, não florescer pela palavra de Deus, então como é que nós seremos luz para essa geração? A gente tem uma revelação, a gente tem uma palavra tremenda de alto nível, o reino. Mas para a gente compreender essa dimensão de reino, a gente precisa compreender essa dimensão aqui do Espírito no penhor. Então isso, eu não quero que você pule de fase. Você vai viver essa fase de ser governado, de ser alimentado, de ser direcionado, de ser comandado, governado pelo Espírito Santo de Deus. Para que, pelo Espírito Santo, no nível do penhor, você possa exercer o discernimento, a profecia, a interpretação de línguas, Deus te usar para curar, enfim. Esse momento que é tão poderoso, uma pessoa ser curada de câncer, tantas coisas poderosas, se nesse nível você se sujeitar ao Espírito Santo, avalie o nível de Cristo. Se nós não buscarmos viver isso aqui, também estaremos vivendo como sombra, como o povo lá atrás viveu, que a gente não alcançará o nível da plenitude de Cristo. Porque se não vivermos isso aqui, estará apagado e estaremos vivendo em sombra. E aí não adianta. Por isso, esses dias eu tenho tirado para trazer esse ensinamento, essa palavra, e que isso possa edificar a sua vida nesta dimensão. Porque eu poderia estar falando sobre Cristo, sobre o governo, sobre o reino eterno e tantas outras coisas, formação, paternidade, mas há uma preocupação muito grande, que você pode estar pulando de degrau, pulando os processos,
enquanto você tem que manifestar essa vida de santidade, de luz. Porque isso aqui tem um processo muito tremendo na sua vida, para que Cristo seja gerado na sua vida. E aí então, se esse nível aqui, que o Espírito Santo com poder vai vir sobre nós, e vai nos usar de maneira tremenda para alcançar outras vidas, outras pessoas. E Deus vai te usar para você orar, impor a mão, pessoas vão ser curadas. Você vai profetizar, né, segundo a palavra, sobre casamentos, sobre, enfim. Eu não sei, mas Deus sabe, é Deus quem sabe de todas as coisas. Então, queridos, ficamos aqui. A vocês todos, paz e justiça do reino. Amém? Deus abençoe todos vocês.